Estamos de volta aqui com mais um Tecnopolítica e dessa vez nós vamos falar sobre esse ecossistema de desinformação que existe e convive conosco nas redes digitais. Eu estou aqui com a Letícia Cesarino, que é professora associada de antropologia, né, da Universidade Federal de Santa Catarina, fez PhD ali na Universidade de Califórnia, em Berkeley, né? E muito obrigado por você participar aqui com a gente, Letícia. Valeu. E a gente, como em todo Tecnopolítica, nós já começamos com uma questão. E a questão é a seguinte: existe mesmo um ecossistema de desinformação nas redes digitais, Letícia? Oi, Sérgio, bom Oi. dia. Quero agradecer muito o convite. Eu gosto muito do seu podcast, eu estou sempre ouvindo, referenciando. Eu e o pessoal do meu grupo de antropologia digital lá da UFSC, inclusive quero aproveitar para mandar um beijo para eles. E eu gosto muito uma das razões que eu gosto da sua discussão é que ela abrange bem a complexidade do que é a digitalização hoje, né? Porque hoje a internet é algo que está absolutamente capilar e transversal em todas as esferas da nossa vida, né? E eu acho interessante como seus convidados assim varia desde análises mais simbólicas, né, discursivas, até questões mais de infraestrutura da rede mesmo, materialidade e tal. Então isso é um pouco aonde eu tento chegar com esse projeto, né? Porque eu venho da antropologia, mas é uma intuição mais da antropologia antes dela se especializar demais, né? Ou seja, tudo que tem a ver com o fenômeno humano, inclusive a biologia, principalmente a biologia da cognição, né? E inclusive a técnica, que afinal é constitutiva da própria cultura do Homo sapiens enquanto espécie biológica, um pouco um paradoxo aí, mas que eu acho que a digitalização faz a gente recuperar várias dessas questões fundamentais da antropologia. E eu também tenho uma inserção aí na área de cibernética clássica, teorias de sistemas, que eu acho bem interessante assim, para analisar esse processo na sua complexidade, porque realmente são fenômenos, o próprio bolsonarismo e o populismo digital é um fenômeno bastante complexo que necessita aí da intervenção de várias especialidades diferentes, né, para a gente conseguir entender. Então, quando você fala de ecossistema de desinformação, eu acho uma expressão bem apropriada, porque realmente é um ambiente, né? É um ambiente que passa por mediações digitais de várias ordens, mas principalmente redes sociais, e eu fiz minha pesquisa principalmente no WhatsApp, na época da eleição, no WhatsApp bolsonarista, e o WhatsApp ele tem essa característica um pouco contraditória de ser um aplicativo de mensagem privada, mas em alguns, né, contextos ele opera quase como uma rede social, como uma mídia social, e foi efetivamente o que aconteceu na época da eleição, muito por conta dessa estruturação através dos grupos públicos, né, que foi aonde eu foquei mais a minha pesquisa. E era... Letícia, deixa eu só te Diga. perguntar uma coisa. Esses grupos públicos envolviam o que a gente chama de listas de transmissão também, não é? Que que tem 10 mil pessoas penduradas recebendo informações. Não tinha isso também? Tinha, isso foi sendo aos poucos desvelado, né, por pesquisas, não só minhas, eu fiz pesquisa mais qualitativa mesmo, Ah, tá. mas diversos, né, grupos de pesquisa de análise de rede, aspecto mais quantitativo, identificaram sim uma estrutura clara, né, meio piramidal, policêntrica, que foi montada no WhatsApp. Então, um dos pontos muito importantes que hoje a gente tem mais clareza, na época da eleição, eu acho que nem tanto, né, pegou muita gente de surpresa, é que esses grupos que a gente não sabe bem quem é, mas que hoje talvez se circula em torno desse termo gabinete do ódio, milícia digital, mas sem dúvida havia uma organização forte por trás daquilo, né? Montou uma estrutura onde tinham sim essas linhas de transmissão, e eu foquei principalmente no conteúdo da memética que era transmitida, que era disparada por essas vias, né? E a análise de conteúdo, essa análise de discurso mais metalinguística, ela bate muito com esse tipo de análise de rede. E os artigos que eu já publiquei sobre o assunto, eles vão um pouco no sentido de que como o WhatsApp sendo um ambiente sem algoritmos de recomendação, algoritmos, né, que são encontrados mais nessas plataformas de mídias sociais mais convencionais,
essa estratégia que eu chamo de populismo digital, ela operou de modo eficaz no WhatsApp, mesmo sem uma ação direta desses algoritmos, porque os efeitos de microdirecionamento e de personalização, que em outros contextos eram alcançados via algoritmo, foram alcançados por uma estruturação do próprio conteúdo e pela quantidade, principalmente, de conteúdo que foi disparado. Ou seja, eu descrevi ali 4 ou 5 funções metalinguísticas básicas que basicamente esgotavam todo aquele conteúdo enorme que foi disparado no Zap na época da eleição. E dentro da própria estruturação dele estava contemplada essa segmentação, ou seja, de que uma vez disparados nesses diferentes grupos públicos, ele fosse espontaneamente encaminhado por usuários comuns para grupos de família, grupos privados, eventualmente WhatsApps pessoais de pessoas individuais. Então, Pergunta. eu também tive um certo acesso a evidências anedóticas de pessoas da minha rede de contatos, minha rede pessoal, que recebiam esses conteúdos no seu WhatsApp pessoal, mesmo não estando presente ou membro desses grupos públicos, do Facebook, do Twitter. Ou seja, o WhatsApp ele deu ainda essa capilarização extrema e essa aparência de espontaneidade que foi tão importante para esse tipo de campanha Letícia, populista funcionar. mas você não acha que pode ter existido um trabalho, pelo menos de um desses grupos que trabalhavam essas redes, né? De microsegmentação, de um tratamento de dados anterior para que as pessoas fossem atingidas também, não só espontaneamente, mas atingidas. Como foi o esquema da Cambridge Analytica? Você não acha, você não viu, não percebeu esses indícios de Eu não foquei. Diga, fala. um trabalho prévio de tratamento dessas informações depois de você, principalmente com os números de telefones que vinham do exterior, ou seja, eles deveriam ter cadastros microsegmentados e atingiram pessoas com mensagens dirigidas, é isso que eu quero dizer. Ou foi só nessa espontaneidade, assim? O que você... Então, eu acho que a gente tem que ver evidências que vão. Esse aqui é o problema, elas vão aparecendo aos poucos, porque foi algo muito obscuro, né? E é muito mais para investigação judicial do que para investigação acadêmica, muitos desses, né, como a gente está vendo agora. Mas há evidência, assim, por exemplo, de pessoas que foram incluídas, tiveram seus celulares incluídas em grupos sem sua permissão, né, a sua revelia. Tudo indica que havia, assim, uma certa organização no sentido, na época se achava planilhas, né, organizadas, zapbolsonaro.com, segmentadas por gênero, por exemplo, homem e mulher, região geográfica, isso eu encontrei sim. Então, existe, eu não conheço um estudo sistemático sobre isso, mas tudo indica que teve esse aspecto sim. Eu, pela minha inserção no campo, eu acabei focando mais nessa estratégia que não é que ela era espontânea. Essa é a grande questão, porque o populismo digital, como estratégia eleitoral, do modo como eu entendo a partir da cibernética, ele é um direcionamento discursivo um pouco paradoxal, porque ele se replica enquanto espontaneidade. Né? Ou seja, é uma gramática de entender o que é política, o que são os nossos problemas, quais são as soluções para os nossos problemas do Brasil, que ele meio que hackeia insatisfações difusas que as pessoas têm, né? Que elas não estão mais projetando para o sistema político clássico, para a imprensa, para a academia. Então, é uma gramática que hackeia essa espontaneidade. Então, ela não é totalmente espontânea. Eu acho que a gente precisa ter uma outra linguagem para entender esse fenômeno. E isso é o que eu achei mais interessante, eu foquei nisso, mas o direcionamento no design dos memes era muito claro. Eu vou dar um exemplo, talvez que fica mais claro. Eu analisei muito a memética na época que foi disparada depois do Ele Não, que foram aqueles protestos, né? Que era quando a campanha Bolsonaro começou a focar no eleitorado feminino, que naquela época ainda não tinha embarcado de modo importante na campanha. Então, logo depois dele não, e eu trago alguns exemplos de memes nesses artigos, você teve um disparo enorme de conteúdo focando nessa questão de gênero, feminismo, etc. E você tinha isso no WhatsApp, né?
e você tinha um espectro grande de tipos de meme. Então você tinha desde o meme focado para o homem antifeminista, que quer de volta o seu direito de escolher o que é uma mulher bonita, assim, memes altamente machistas que funcionariam talvez com um tipo de leitor e não para outra. Então você tinha memes um pouco diferentes focado na mulher que não tem uma identidade de esquerda ou feminista muito arraigada, que foi colocada em termos de uma oposição à feminista feia, que faz xixi na rua, que é porca. Você se sente representada por essa mulher? E aí as mulheres de direita, todas bonitas, com escova no cabelo, a blusa do Bolsonaro. E eu vi pessoas no meu círculo pessoal migrarem, mulheres, justamente nessa época. E você tinha ainda, por exemplo, um conjunto de memes para pessoas como minha mãe, por exemplo, que era, olha como as feministas são mal educadas, né? Olha como elas são revoltadas, elas não escutam a autoridade da família, né? Você quer isso para sua filha? Ou seja, entende como que eu quero dizer que essa microsegmentação, ela está no próprio design da memética e a partir de um certo nível da viralização na rede, no WhatsApp, foram as pessoas comuns, os usuários comuns, sim, que foram distribuindo esse conteúdo para chegar a pessoas da sua rede pessoal que fossem mais influenciáveis por ele. Mas você vê também como que essa possibilidade da microsegmentação, ela já estava prevista no próprio design e espectro e quantidade de conteúdo que foi disparado. Então, acho que a viralização no Zap, ela, ela não foi fortuita, ela não foi totalmente espontânea nesse sentido. Entendi. Agora, Letícia, tem uma questão que me chama, sempre me incomoda, que é assim, durante a campanha eleitoral, eu estava coletando também alguns materiais, né? Bom, eu tinha muitos vídeos deles, né? Que eles replicavam muitos vídeos. Vídeos contraditórios. Contraditórios. Então, eu peguei um motorista de Uber em São Paulo que ele dizia assim, não, o Bolsonaro jamais vai liberar armas. Eu falava, meu amigo, o Bolsonaro tem uma campanha a favor disso. E ele me mostrou no celular dele materiais contradizendo o que eu estava dizendo. E aí eu comecei a achar o seguinte, nossa, ele tem um discurso para cada interesse. O cara era reacionário, mas não em relação à arma, ele queria outras coisas. E o problema desse motorista, no meu modo de ver, é que ele era contra o homossexualismo, ele odiava, mas ele também era contra as armas, mas ele dizia que o que eu estava falando era uma inverdade. Agora, eu acho assim, lendo um paper que você publicou, você dizia que eles tinham resposta para tudo. Eu estou simplificando aqui. Eles tinham discursos. Você acha que isso foi feito? Isso foi um resultado de uma campanha distribuída ou isso teve um componente intencional já inspirado na direita norte-americana? Você tem alguma uma hipótese sobre isso? Uhum. Eu sempre tento, muito por essa perspectiva, né, da cibernética clássica, observar padrões. Então, assim, os padrões são claros. Aquilo não foi espontâneo, assim, é impossível que tenha sido espontâneo, porque a recorrência das funções metalinguísticas que orientaram esse tipo de design, elas são muito grandes, assim, coisas do tipo construção de fronteira amigo-inimigo, construção de equivalência entre líder e povo, excluindo esse inimigo. Tinham memes muito direcionados à produção de um canal exclusivo entre liderança, né, entre o Bolsonaro e seus seguidores, que excluíam formas alternativas de se produzir conhecimento sobre a realidade, principalmente a universidade, a imprensa profissional, memes muito explícitos nesse sentido, e outras subfunções ali que eu analisei. Então, de onde veio isso? Isso certamente é fruto de pesquisa, de conhecimento, inclusive sobre cognição, sabe? A questão das leis de associação ali, muito claramente você é médica para associar certas figuras, as cores, a certas palavras e não outras. Então, assim, é difícil saber porque é um universo muito opaco, mas certamente tem a ver com estratégias da alt-right, né? Muito em torno dessa figura do Steve Bannon, que é ele mesmo um estudioso do populismo, dessas figuras populistas que vieram antes do Trump, como o Modi na Índia, Cinco Estrelas na Itália, né?
Agora, eu acho que tem a ver com outros padrões também. Eu não sou muito dessa área, mas me parece que os estudiosos de guerra híbrida, né, apontam um componente ali militar, ou militarizado, de conhecimento militar, que me parece fazer muito sentido, porque isso é muito antigo, né? Na verdade, esses estudos de manipulação de massa, entre aspas, né, operações psicológicas, isso tem 100 anos que o exército americano faz isso, é toda uma expertise, né, que foi construída e que foi, inclusive, emprestada ou desenvolvida muito junto ali com o marketing de massa nos Estados Unidos Sim. durante o século XX. Então, tem elementos de estratégia de marketing digital também muito claros ali, que se você abstrai o componente da política, é o marketing digital. Eu acho que principalmente o elemento de como a campanha Bolsonaro no WhatsApp, em outras plataformas, a campanha digital, conseguiu articular marketing de massa, porque você tem que ter esse componente de massa, porque você está elegendo um presidente, né? Você tem que ter uma maioria dos votos. Então, uma figura que representasse a maioria da população, mas essa figura que eu uso a metáfora do caleidoscópio, que a Kalil e outros usam, ele ao mesmo tempo unifica, né, o povo em torno de uma figura, mas ao mesmo tempo ela é segmentada nesse sentido que você falou. Então, funciona também através de um marketing de nicho, que no Sim. fundo é a tendência do marketing digital, né? Personalização, microdirecionamento, etc. Então você vê que tem mecanismos de marketing normal operando também. Então eu não sei exatamente de onde vem, ou mesmo se veio de um lugar só, né? Eu acho que são várias tendências ali que confluíram, mas todas no sentido de fazer uma campanha que influenciasse pessoas numa certa direção, muitas vezes sem que eles soubessem, porque são todos os mecanismos que atuam naquele nível ali que o Gregory Bateson chama do deuteroaprendizado, né? Ou que o pessoal que estuda essas mídias às vezes chama do cérebro reptiliano, né? Aquela Sim. parte do nosso da nossa cognição que é um pouco subconsciente, que trabalha com os afetos, com visceralidade, com associações inconscientes, né? Então, para mim estava muito clara essa intenção ali, sem dúvida alguma. Porque eu vejo muita, vou dizer, similaridade entre a campanha, uma fase da campanha do Bolsonaro aqui no Brasil e a campanha da direita americana, essa direita nova, essa alt-right alternativa, os neorreacionários. Eu vejo, inclusive eles têm um padrão aqui, é que eu queria lembrar que o MBL ele era bolsonarista até pouco tempo e ele trabalhou nessa campanha. O MBL tem uma direção própria, não é a mesma do Bolsonaro. Eu acredito que seja bem diferente, mais ou menos. Na campanha era muito parecida. Mas, por exemplo, ele tem aquele discurso do Milo Yiannopoulos, entendeu? É assim, ele coloca um gay para atacar os gays, um negro para atacar os negros. Ele é um padrão que não, não acredito que não foi inspirado nessa lógica norte-americana, ou de tentar transformar os jovens em imbecis, porque nas listas do 4chan nos Estados Unidos, qualquer imbecil que comemorasse o patriarcado, o machismo, a gargalhada quando um cadeirante caía na rua, esse ato de preconceito tal passou a ser entendido como uma extrema defesa da liberdade de expressão, né? Que, aliás, eles fazem isso, né? Por que eu não posso ser preconceituoso? Você está tolhendo a minha liberdade de expressão. Eles começaram a fazer isso em larga escala, eu acho, e se juntaram. Então, eu acho que esse fenômeno que você traz, ele foi se alterando também. Em 2016 era de um jeito, em 2017... É que eu acho que em 2017, essa extrema-direita internacional descobriu o Bolsonaro no Brasil e passou a orientá-lo, talvez, né? Não sei. Como você disse há pouco, isso é um trabalho de investigação criminal. É No difícil uma limite. academia. É difícil. Mas eu Sem dúvida. queria te perguntar uma coisa assim, que você já deve ter falado várias vezes, mas para a gente entender bem. Você considera que o populismo, você classifica esse fenômeno, como vários
classificam na Europa, você até falou dos 5 estrelas e tal, você classifica esses fenômenos de populismo digital. E eu vejo uma diferença. Você fala que isso não é de esquerda ou de direita, o populismo, né? Ele pode ser, é uma mecânica do político, como você falou, né? Mas eu acho que no caso concreto de grupos que, como por exemplo o bolsonarismo, ou mesmo o Richard Spencer nos Estados Unidos, a supremacia branca, e os neoliberais, neorreacionários, eles são neofascistas, porque eles têm um conteúdo ideológico ou um conteúdo discursivo muito delimitado. Não é só um jeito. Eu queria que você explicasse para a gente por que você classifica isso de populismo digital. Sim, eu entendo sua questão e eu mesmo também penso sobre isso. Eu classifiquei originalmente como populismo porque eu uso a teoria estrutural do populismo do Laclau. E nesse sentido, os elementos principais da teoria, que é uma teoria que vem do estruturalismo, do pós-estruturalismo, usa muito psicanálise, então esse mesmo nível estrutural em camadas múltiplas que eu quero analisar e que é onde eu acho que a digitalização também opera. Mas é uma teoria aberta, né, no sentido de que ela realmente fala de uma mecânica. Só que, assim, eu ainda continuo usando populismo porque eu acho que isso não exclui tendências fascistas. É possível entender fascismo de uma certa forma a partir da própria mecânica populista. Por quê? Porque o Laclau e a Mouffe, que é a viúva dele, né, eles têm um entendimento que eu acho muito útil da democracia liberal como um equilíbrio entre dois polos contraditórios. E a Mouffe faz toda uma recuperação histórica de como essas duas correntes vieram a se juntar ali no século XIX, eu acho que ela identifica. Um é a democracia liberal, né, direitos das minorias, pesos e contrapesos institucionais, divisão dos poderes, e o outro é o polo da soberania popular, que é esse polo populista no sentido mais vontade da maioria, vontade geral, né? Então, eles não, realmente esses princípios não nasceram juntos, eles foram se fundindo institucionalmente dentro, né, dos Estados-nação democráticos modernos. Sim. E uma das coisas que ela fala é que quando um dos polos está sobre enfatizado, né, o outro tende a sumir. Então você tem momentos, por exemplo, de tecnocracia, que seria uma ênfase exagerada nesse polo institucional, né, da esfera pública pensada de forma mais impessoal, etc. E o polo da política populista efetivamente se esvazia. Foi o que aconteceu ali, segundo alguns autores, em meados dos anos 90, né? Um Clinton, Tony Blair, então esse componente da polarização política meio que sumiu, ficou aquela coisa de terceira via e tal. E como reação a isso, né, muitos autores veem esse momento de ressurgência de rupturas populistas como uma reação àquele momento anterior. E se você for ver realmente assim, o discurso de Bolsonaro, de todos esses líderes, ele está o tempo todo atacando elementos do polo institucional liberal, principalmente a divisão dos três poderes, no caso do Bolsonaro. Né? Não é à toa que o STF e o Congresso tornaram-se o inimigo, né? Depois que primeiro era o PT, a esquerda, na época da eleição, e uma vez que o Bolsonaro virou governo, ele está cada vez mais atacando os outros elementos, né, do equilíbrio de poderes. Então, como que eu vejo essa questão do fascismo? Se você pensar populismo nesses termos, o fascismo é como se fosse o populismo totalmente despido desse polo que o equilibra, que é o polo institucional, onde a instituição ela é incorporada no líder e o líder tem um controle absoluto sobre o Estado, sobre a comunicação com as massas, etc. Então, eu vejo os dois como sendo compatíveis e esses populistas de hoje, de fato, da direita radical, como tendendo perigosamente para. Eles querem isso. No caso Bolsonaro, é muito claro que é isso que ele quer, e os seguidores que ainda estão com ele, é isso que eles querem. Eles queriam que o Bolsonaro estivesse governando sem nenhuma amarra. Sem nenhuma amarra de STF, sem nenhuma amarra de Congresso. As Claro. minorias, se não gostou, sai, vai para Cuba, vai para Venezuela. Então, no limite, isso é o quê, né? O fascismo. É porque eles ainda não conseguiram implementar, mas se deixados, né? Porque as instituições estão segurando, a imprensa está segurando, a esfera pública, outros grupos da direita, como você mesmo mencionou, acabaram abandonando o barco, mas podendo,
ele se tornaria um líder fascista, porque a direção é claramente essa, sem dúvida É alguma. porque hoje, eu lendo o que é a base a base econômica da doutrina econômica desses populistas todos, é, eles são neoliberais. O neoliberalismo, ele está se mostrando a cada dia intolerante com a democracia. Ele está, você pega textos dos neoliberais, eles estão cada vez mais extremistas, mais radicais. E veja, esse populismo digital, né? É difícil você ter exemplos de esquerda ou democráticos. Eu até estou falando isso para ver se você me esclarece aqui, nos esclarece, mas eu vejo dificuldade, por isso que claro, o que você aponta do populismo, sem dúvida, são técnicas populistas, né? Mas elas foram absorvidas e são executadas por essas figuras que todos eles são neoliberais, com gradações, né? Mas são neoliberais assim que têm uma ideia que a democracia atrapalha. Então, e eles se juntam, olha que curioso, ao fundamentalismo religioso, que era um sonho do Hayek, eu acho, porque se eu for lembrar, a própria Andy Brown, agora com o livro Nas Ruínas do Neoliberalismo, ela mostra que essa história de não, neoliberal é como liberal, nesse sentido do senso comum, né? É liberal nos costumes e tal, e que não tem nada a ver, porque o neoliberalismo exigia que tudo fosse conduzido ao mercado e às empresas, e os valores devem governar as pessoas, né? Então, essa ideia de destruir o debate racional, baseado em fatos, e acentuar os valores, Deus, pátria, família, é muito compatível com o neoliberalismo, que hoje flerta com um totalitarismo. Por isso que eu vejo essa jogada dessas lideranças que são também neofascistas, né? Porque eu falo neofascista, Letícia, porque vários teóricos falam, não, o fascismo precisa de partido. E esses caras não necessariamente têm vínculo com partidos, né? Basta ver o Bolsonaro. O Bolsonaro inventou o PSL, que foi deputado, e agora, enfim, um problema, né? Um problema que incomoda. E você acha, Letícia, que o bolsonarismo, ele tem, nessa sua, eu sei que você fez uma análise mais discursiva ou mimética, como você bem falou, mas você hoje, olhando assim, na sua opinião, assim, a sua percepção, quem que sustenta o bolsonarismo na sociedade? Existe claramente grupos sociais desenhados, mas com identidades sólidas? O que você pensa disso? Essa questão da relação entre os populistas e neoliberalismo, é uma conversa que vai longe, assim, ela é controvérsia, porque tem muita gente que eu tendo mais a ir na sua direção, tá? Mas tem gente que diria, por exemplo, mas os populistas de direita, principalmente na Europa, e o Trump, em certa medida, eles são mais nacionalistas. Mas eu não acho que isso seja critério suficiente para dizer que eles não são neoliberais, porque, né, o neoliberalismo ele não é uma coisa só. Como a internet nunca foi sempre a mesma coisa, ele vai mudando, né? E eu vejo também, aí eu concordo com você, a Wendy Brown também a discussão dela vai nesse sentido, do neoliberalismo estando cada vez mais se encontrando com o que talvez fosse a sua vocação original mesmo, de ser autoritário. Claro. Apesar de, paradoxalmente, né, o Hayek, o Mises, na época dele, eles eram anti-autoritários, mas assim, o stalinismo e nazifascismo, né? Mas essa não é a única forma de ser autoritário, né? A gente vê que hoje, como você falou, o Bolsonaro ele não tem um partido grande, ele não tem, né? Mas as modulações e mudanças vão acontecendo. Ele consegue manipular, entre aspas, né? Ele consegue fazer valer a sua influência
sobre a massa que o segue de outras formas, de formas muito mais sutis, porque a própria infraestrutura mudou, né? A base do fascismo clássico era rádio, era jornal, era outro tipo de Claro. mídia, né? Que a gente está falando de uma mídia que trabalha com conteúdo gerado por usuário, né? Uma infraestrutura totalmente diferente, muito mais cibernética, né? Então a ação de influência é outra, mas eu acho que ela acontece. Eu acho que concordo com você que ela tende para o autoritarismo e mais ainda eu concordo com você que o que a gente chama de bolsonarismo não está desvinculado do guedismo, por exemplo. Né, num artigo que eu publiquei na revista de antropologia da USP, eu tento fazer um pouco esse argumento, que o bolsonarismo ele é bivalente. Ele trabalha tanto no plano do reconhecimento, que é esse das identidades, do conservadorismo, como no plano da redistribuição, da infraestrutura, que é neoliberal. O bolsonarismo é muito neoliberal, e eu peguei alguns memes ali para tentar mostrar como que mesmo onde aparentemente você está trabalhando questão de identidade conservadora, você está trabalhando também uma identidade neoliberal. Por exemplo, nos ataques às ações afirmativas, né? Sim. A questão da mamata. Qual que é o problema das ações afirmativas? É a pessoa ser gay, ser negra? Segundo eles, não. Mas é que essas pessoas tinham que estar inseridas numa lógica de mercado, meritocrática, e não numa lógica onde elas vão ser sustentadas pelo Estado ou privilegiadas pelo Estado, né, burlando essa lógica meritocrática. Então, eu consigo ver claramente como que a gramática neoliberal, talvez ela seja até mais fundamental que a gramática conservadora. Eu acho Aliás, muito difícil desvincular elas hoje, elas andam muito juntas. A questão aliás, das famílias, né, do reforçando, punitivismo. Letícia, reforçando, tinha uma frase, eu não sei se você lembra, o Bolsonaro falava assim, eu acho que antes de ser presidente, as pessoas vão ter que escolher, ou vão ter direitos ou vão ter salário. Ele Exatamente. contrapunha salário a direitos, ou seja, esse negócio de direito atrapalha ter emprego. Então, o mercado tem que decidir, que é o paradigma do neoliberalismo, né? Era do liberalismo mais ou menos, mas o neoliberalismo, como coloca o epicentro na empresa, de toda a sua lógica, quem tem que decidir isso é Hum. o mercado, a relação entre empresas, né? Reforçando isso, concordo plenamente. Sim, o sujeito empreendedor, né, ele é a base também para a visão de sujeito conservador, as famílias, né, os negócios de família, tem sempre esse viés, né? E aí já podemos passar para a sua pergunta que tem a ver com isso. A base do bolsonarismo, enfim, o bolsonarismo, talvez pensado num sentido estrito, como o apoio que hoje parte da população dão para o Bolsonaro, ela de fato parece ter diminuído, né? Todas as pesquisas quantitativas mostram isso. Quando o Sérgio Moro saiu, uma camada, né, do bolsonarismo da época da eleição também foi deixando, e então foi reduzida assim em termos desses termos mais estritos. Mas se a gente pensar o bolsolavismo, guedismo, digamos assim, o que isso representa de forma mais ampla, Boa. né? Eu acho que isso é maior que o apoio que o Bolsonaro tem hoje. E Ah, aí a é? base social disso, eu acho que não é só o conservadorismo, eu acho que você está certo, eu acho que é uma base de uma gramática neoliberal que já está, neoliberal barra conservadora, que já está difundida em boa parte da população, eu acho que isso independente de classe, inclusive, e eu acho que é um dos pontos cegos que a esquerda, o campo progressista, precisa começar a olhar. Eu acho que tem Ponto várias pessoas cego. falando isso, né? Mas aquela velha posição de, neoliberalismo, né? Você vê só como uma política econômica, né? Entendo. Claro que, enfim, temos que ser contra políticas de austeridade, etc. Mas a gente tem que ser muito mais inteligente e estratégico em termos de acessar essa gramática neoliberal mais popular, porque ela existe e ela está aí, né? Ela é Ela interclassista. sustenta o bolsonarismo também. Você acabou de dizer que ela é interclassista, é isso, né? Ela está em todas as camadas sociais. Sim, eu acho que sim. A ideia do empreendedor, por exemplo, você vê motoristas de Uber satisfeitos, entre aspas. Pelo menos eu faço meu horário, né? Pelo menos isso são relatos que existem. Mas ao mesmo tempo, né, sei lá, os entregadores de aplicativo, eles estão contestando os excessos do neoliberalismo, mas em termos de inflexões dentro dessa própria gramática neoliberal, muitas vezes, né? Eles não querem voltar a ter patrão necessariamente, né? Isso é uma pauta da esquerda que funcionou ali no século XX. Eu acho que a gente tem que ser criativo de tentar, né, modular isso para a realidade de hoje, né? A esquerda foi forjada nos sindicatos, foi forjada nas SEBs, que são estruturas de representação que não estão mais
tão salientes hoje, né? São outras formas de organização, de contestação do sistema que estão aparecendo. A nova direita está conseguindo capturar esse sentimento de insatisfação e de vontade de ruptura, de mudar o sistema de uma forma totalmente distorcida e bizarra, mas eles estão, né? Interessante. Então, eu acho que passa por isso, por ouvir mais essas lideranças emergentes, né? Dos empreendedores negros, de periferia, né? Do É, movimento dos você entregadores de aplicativo, coisas desse a tipo. luta contra o racismo adquiriu outro patamar no mundo e no Brasil, né? Eu acho que ela tá Uhum. e ela não se enquadra numa relação capital-trabalho só, né? É óbvio. E Não, ela traz realmente isso, desculpa. não, Essa imagina, questão da interseccionalidade maior, né. Agora maior. eu vejo essa reação, né, um dos modos de ver, pelo menos como eu leio, é um componente também muito forte do neoliberalismo hoje, que é o punitivismo, vigilantismo, que o Bolsonaro representa como ninguém, ele é um representante das milícias que está no governo, né? Organizações paraestatais, isso é muito neoliberal também, né? As Sim, igrejas, as milícias, elas estão ocupando um vácuo deixado pelo Estado e a direita radical quer oficializar isso na área de educação, na área de saúde, comunidades terapêuticas, armar a população, oficializar as milícias. Só que aí quem está na ponta é quem está morrendo, né? E essas pessoas já começaram a ver que um futuro do Brasil bolsonarista, do Brasil dos Estados Unidos trumpista, é isso, são eles que vão continuar morrendo, né? É o braço armado do neoliberalismo, é a tese do Loic Vacan, ali nos anos 2000, né? sim. Os próprios Komarov, essa complementaridade funcional entre políticas de austeridade e um Estado encarcerador, um Estado assassino, né, cada vez mais. Eu acho que é uma reação a isso, Então, porque está chegando a níveis insuportáveis, né? e nesse ponto, Letícia, o Moro, apesar de ter rompido com o bolsonarismo, ele é isso. Ele é punitivista, Sim, ele isso dá é. cobertura a essa elite escravocrata brasileira que tem essa origem, né? Esse desrespeito à vida e enaltecimento ao lucro. É o Moro, né? Você acha então que esse caldo, vou chamar assim, de cultura populista é maior que o bolsonarismo no Brasil? Eu acho que o populismo bolsonarista é uma expressão de uma tendência mais ampla, que tem todos esses eixos, um eixo moral, um eixo de segurança pública, um eixo mais econômico, né? Porque isso atravessa e acho que a digitalização ela é parte do caminho através do qual tudo isso vai atravessando nossa sociedade em várias dimensões diferentes, né? Porque as mediações digitais colapsam contextos, né? Sim, Reorganiza, assim, uma reorganização muito grande que a gente está vivendo e, infelizmente, ela está sendo liderada por esses setores, né? sim, É um sim. horizonte aberto que eu acho que os setores progressistas tinham que estar lutando mais. A gente está totalmente isolado. A gente tem aí perspectiva de uma próxima eleição de ter dois candidatos de direita, Moro, Bolsonaro, ou Bolsonaro, Huck, sei lá. Vai, Eu acho que diga. o Moro, Bolsonaro e Huck, né? E Dória. Ou pior ainda. É, pois é, então, Sabe que né, existiu em São Paulo uma coisa que foi muito curiosa. Eu não vou me lembrar o ano exato, mas o governador, então governador Geraldo Alckmin, resolveu fechar escolas em São Paulo. Com essa lógica neoliberal também, de que uhum, a escola ela não tinha lá um número adequado de alunos, professores, uhum, etc., e resolveu fechar. E, na verdade, por trás tinha várias acusações de que eram imóveis que seriam vendidos para especulação imobiliária, enfim. Isso é até irrelevante. Mas o fato que um menino aparece num vídeo e fala assim: se tem uma coisa que não melhora a educação, é fechar a escola. Isso explodiu, porque é uma frase de impacto, mas é uma frase que tem um quê de vamos dizer assim, de correção muito grande, né? Aí você vai uhum. melhorar a educação, eu vou fechar as escolas. Quer dizer, o que é isso, né?
E Uhum. os estudantes ocuparam as escolas. E a classe média, eu vi isso muito, eu vi pessoas assim que parando de carrões, assim, parando numa escola e falando com a meninada, o que vocês precisam, eu estudei nessa escola e tal, né? Foi a primeira grande derrota do Alckmin no Tucanistão, como era conhecido o estado de São Paulo. Foi a primeira grande derrota. E aí o Alckmin pegou um cara do judiciário paulista, porque os juízes começaram a impedir que a PM invadisse as escolas ocupadas, por se tratar de menores de idade, como se diz. Então, o juiz falou, não pode, vocês têm que fazer de outro jeito. Aí, o que acabou acontecendo é que o Alckmin nomeia um juiz, um desembargador influente em São Paulo, ex-presidente do Tribunal de Justiça, como secretário de Educação. O cara não tinha nada a ver com isso. Esse desembargador, ele escreve um artigo na Folha que é uma peça da doutrina neoliberal, que ele diz que quem deve educar as pessoas são as famílias. Então, e isso é o tucanato. Tem uma parte considerável do neoliberalismo, eu estou pensando agora com o que você falou, que defende primados neoliberais que são assustadores. E aí, provavelmente, esses caras é que deram aquela massa de votos a mais para o Bolsonaro, né? Porque ele tem uma ligação, né? O liberalismo é muito profundo mesmo, né? Interessante essa situação que a gente está vivendo. E a gente gente. tem que superar como, né? Esse que é o problema. Eu acho que tem que entender melhor como que essa gramática se entranhou na nossa sociedade e adaptar a agenda da esquerda à realidade. Né? Se a gente está falando de eleição, de construir liderança, de mudar a direção para onde que as coisas estão indo, claro que tem um nível de organização mais espontânea, comunidades e tal, mas tem esse nível da política eleitoral que tem que ser olhado com mais cuidado e com mais inteligência, com mais estratégia. Eu, por exemplo, tenho simpatia pela ideia da renda básica universal, essa agenda, porque Claro. ela vem de dentro do neoliberalismo, né? De certa forma, você está aceitando que o modelo do século XX não vai voltar, né? O pleno emprego mas Sim. é uma realidade, né? Então, mas é um primeiro passo para começar, talvez, a deslocar, né? Fazer uma torção na gramática da esquerda e o modo de entender os problemas do neoliberalismo e propor soluções menos injustas, né? Que passe por esse tipo de novidade que ressoa com a população, que ressoa com vários níveis, né, vários segmentos sociais, sem deixar de lado, obviamente, a defesa dos serviços públicos básicos, que essa é a diferença entre, né, a defesa de renda básica da esquerda e dos neoliberais. É Os que liberais querem substituir tudo por voucher, né, na Walsh, iniciativa privada. E a gente tem que manter um equilíbrio das instituições, da coisa pública, né, realmente funcionando, porque senão daqui a pouco a gente não tem nenhuma sociedade mais. Né? A gente só tem grupos segmentados e cada um com as suas mediações de mercado e seus pequenos nichos, ou seja, totalmente contraditório com a ideia do Bolsonaro de nação e de unir a nação, que no fundo é só um verniz. Né? De é, nacionalista ele não tem nada. o nacionalismo deles é o nacionalismo que a gente chama dos militares, né? Nacionalismo da ordem. Eles não querem o desenvolvimento efetivamente autônomo das pessoas aqui. Eles acham que nosso papel é um papel como de militar mesmo, sabe? Se você está naquele local, você tem que guardar aquele local. É a sua missão. E os militares acham que nós temos... Nossa, eu já li cada coisa absurda, mas enfim, eles acham que tem que garantir a ordem e a nossa subordinação aos Estados Unidos. Por isso que o militar hoje não se incomoda de ter uma bandeira americana descendo a rampa do Planalto, que é em qualquer país. Por exemplo, na Turquia do Erdogan, um cara autoritário, etc., é impossível você ver a bandeira americana descendo ali do lado do poder político. Isso é impossível. Mas aqui é possível, porque os militares brasileiros, eles são isso, eles são o termo, um jargão, mas ele é um jargão que pode ser usado academicamente, porque ele é muito, muito preciso. Eles são entreguistas.
Uhum. Esse que é a questão, né? Mas Sim, legal. desculpa, está acabando o tempo. Não, Não, só um último comentário sobre essa questão desse nacionalismo. Eu vejo muito entre os seguidores do Bolsonaro uma naturalidade, eles veem com naturalidade essa submissão, esse atrelamento do Brasil aos Estados Unidos, Israel. Né, porque eles têm uma ilusão de que serão tratados como iguais, né, apesar de saber que os Estados Unidos é mais desenvolvido. É como se fosse um patrono, né, um patrono mais rico, mas que vai ajudar a cuidar da gente, que a gente sabe que não é verdade. Né? Tampouco é uma grande ilusão eles não também. assistiram Mas Bacurau, que tem uma cena muito boa. Fala, eu sou é, branco. O cara, como você é é, branco? exatamente, pois é, Ah, mas mas, tem Letícia, isso mesmo. a última Hum, questão aqui, assim. Você que falou, você estudou muito essa linguagem do meme ali, né? Você falou desses padrões e tal. E eu vejo muito com as pessoas me procurarem e falam, pô, nós precisamos hum, fazer um meme, fazer uma campanha, como se fosse uma bala mágica, né? Eu queria que você hum, falasse isso para a gente fechar aqui. As redes, eu não consigo ver o bolsonarismo sem internet. Eu não estou dizendo que não existiu neofascismo no Brasil, os apoiadores da ditadura militar, mas essa articulação, ela não era possível pela mídia de massa. Muito difícil, eu acho. hum, Eles se hum, articularam pela rede. Como que você vê o enfrentamento do outro lado? Se é que você acha que esse enfrentamento pode ser organizado hoje, né? Ele teria que ter o quê? O que você acha? Você acha que é possível montar coletivos digitais, trabalhar desinformação atacando? Você tem alguma pista, alguma ideia sobre isso? Apesar que isso não é uma pergunta para pesquisa, é uma pergunta de quem está olhando para frente. Muitas vezes o pesquisador não precisa fazer isso. Mas é uma pergunta para a Letícia e não para a pesquisadora Letícia. O que você acha? uhum. Eu penso muito sobre isso, essa pergunta costuma aparecer, né? Eu acho que são várias camadas aí. Eu acho que tem uma camada, primeiro, regulatória, não no sentido de ficar interferindo dessas mídias, né? Mas não no sentido de forma alguma de ficar interferindo em conteúdos específicos, como você discutiu no último episódio com a Joana e tal, sobre o PL das fake news, eu acho que estou totalmente de acordo com vocês. Mas formas de forçar as empresas a reduzirem um pouco a entropia informacional, porque um dos problemas que eu vejo, a gente não discutiu isso muito aqui, que a desinformação no sentido amplo, ela é um problema, Um problema. né? Ela é um problema, o ambiente informacional está muito desorganizado, né? E num ambiente de entropia, as pessoas tendem a se deixar capturar por soluções simplistas, né? Do tipo populismo, os populistas nacionalistas do tipo Bolsonaro e afins. Então tem esse primeiro nível, mas ele é complexo também, porque um Estado nacional não pode regular a Facebook nem a Google, então tem que passar também por algo interno à indústria tech, né, que eu vejo como ainda muito marginal, mas talvez no futuro isso aumente, né? E estratégia política digital, eu acho que tem muito a melhorar, com certeza, assim, Tá. né, do campo progressista. Mas eu acho que dificilmente isso compete, impede igualdade com a direita, principalmente da direita radical, né? Porque o que eles fizeram, e tem que ver na próxima eleição se vai continuar, beira muito essa zona cinzenta entre a legalidade e a ilegalidade, a ética e a falta de ética, e não só o gabinete do ódio, a milícia digital bolsonarista, eu acho que o MBL, por exemplo, faz estratégias ali que não são exatamente ilegais, mas eu acho altamente antiéticas. Por exemplo, fazer áudios de WhatsApp imitando a voz do Bolsonaro, como se fosse o Bolsonaro direcionado a grupos específicos. Já foi, né, tem um vídeo onde um colaborador deles admite ter feito isso durante a eleição. Eu acho surreal e esses meninos acham isso normal, engraçado até. Né? Então, eu não quero a esquerda, né? A minha visão de esquerda não passa por isso. Então, Claro. eu acho que melhorar a estratégia digital, sim, mas competir, se isso implica competir de pau a pau com eles, não vamos né, competir Até pau a pau nas redes dessa forma. Até porque, Letícia, eu acho que, bom, não sei.
pelo que eu percebo, a estratégia deles é suspender o debate com uma quantidade de desinformação. Se a gente desinforma ou faz isso que você está falando, nós estamos no campo deles, que é destruir o debate racional e que vençam os valores e a violência. Eu acho que nós não vamos ganhar na violência, nem na disputa nesse sentido. A desinformação, ela é uma estratégia deles, mas para nós seria desastrosa. Concordo Sim, plenamente. eu acho. Isso, eu acho que a gente tem que partir do pressuposto que a desinformação existe, vai continuar, até porque ela não é algo só da política, ela é algo, eu vejo como sendo algo de uma entropia que a digitalização naturalmente gera. Eu acho que isso vai se reacomodar em algum momento, mas a gente está num momento muito de desorganização grande, então a gente tem que desenvolver uma gramática relativamente simples, mas que tem alguma complexidade palatável para as pessoas, mas que tente trazer essa complexidade do real, mas que ajude as pessoas a organizar cognitivamente o seu mundo, né? O que é política, quais são os problemas que a gente enfrenta, quais são as soluções para os nossos problemas coletivos, né? E que tente recosturar o tecido social que está muito fragmentado, né? Então, acho que tem um potencial para isso, principalmente quando as pessoas começarem a se cansar dessa gramática do direito. Porque eu acho que talvez isso já tenha começado um pouco, né? Muitas vezes vem o Bolsonaro hoje mais como um fator de desestabilização do que como um fator de estabilização que era de ordem, né? Como foi colocado durante a campanha. Então, tem muito a trabalhar nessa frente aí, digital, mas eu acho que não pode ser a única. Inclusive, offline, eu acho que a gente tem que retomar as formas de mobilização, conversas, pesquisa no mundo offline também. Zona rural, eu acho que é um vácuo gigante na pesquisa que se tem sobre direito, inclusive, assim que a pandemia acabar, vai ser a minha nova frente de pesquisa, né, que é muito focada em zonas urbanas, etc. Eu acho que tem muito trabalho a ser feito ainda. Muito bem, Letícia, obrigado por você ter participado aqui com a gente. Você vê, né? A gente tinha, a gente tinha, não, tem um monte de coisa que a gente só tocou muito superficialmente, mas é isso, nesse tempo curto, mas eu acho que mostra que temos uma agenda aí, seja teórica, seja prática, intensa e grande, gigantesca para tratar, né? Muito obrigado pela sua participação aqui nesse Tecnopolítica. E tchau para você, tchau para todos e todas que estão nos ouvindo e até o próximo Tecnopolítica. Tchau. Tchau, Sérgio. Tchau, gente. Obrigada de novo. Até a próxima.